Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. Hoje nós vamos falar sobre o pecado, explicar sobre o pecado. Mas antes disso, gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, te adoramos pela sua grandeza, pela sua essência, pela sua magnificência, Pai. Sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor é aquele que cura, que liberta, que transforma e que realmente dá vida. Deus poderoso, nesse instante, nós queremos apresentar todos os nossos irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além. São muitos os inscritos, papai, e nós queremos apresentá-los diante de ti, pois o Senhor diz na sua santa e magnífica palavra para nós clamarmos enquanto podemos achá-lo. Deus vivo, que cada um dos que oram conosco sejam abençoados, sejam guardados, sejam renovados pelo poder do teu Espírito Santo. Nós queremos apresentar os enfermos, que os enfermos sejam curados em nome de Jesus, que também aqueles que se encontram feridos, machucados, sejam renovados e sarados, curados pelo poder do teu Santo Espírito. Eu não sei como te pedir, como te clamar, como te buscar, mas o Espírito de Deus conhece os nossos corações. Pai Santo, eu te apresento aqueles que estão nos presídios, aqueles que se encontram acamados num hospital, desesperado com as batalhas da vida. E quero também orar em favor dos desempregados, dos que se encontram desesperados, aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais. Eu repreendo o espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai. Espírito de desespero, de loucura, de angústia, e seja repreendido toda obra do mal contra esta pessoa, toda obra maligna seja expelida em nome de Jesus. Sai deste lar, sai desta casa, sai deste casamento, da vida deste homem, da vida desta mulher. Todo o trabalho de magia, de bruxaria seja desfeito em nome de Jesus Cristo, e que a bênção de Deus acompanhe os meus irmãos e as minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, se inscreva no canal, ative o sininho e dê, claro, o seu like. Vamos à palavra de Deus no dia de hoje. O pecado. O pecado, a morte é o salário do pecado, Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 6, capítulo 23. O peso do pecado é um fardo que todos nós carregamos. Desde os primórdios da humanidade, o pecado tem sido uma sombra escura que se estende sobre nossas vidas. E hoje nós vamos explorar o poderoso contraste entre o salário do pecado e a maravilhosa graça de Deus que nos liberta. A origem do pecado e as consequências da morte. Romanos 5,12. O pecado não é um mero acidente, queridos. O pecado, ele entrou no mundo através da queda de Adão. Como está escrito em Romanos 5,12, porque um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado é a raiz da morte espiritual e física que assola a humanidade, porque o homem veio à morte. Por o homem veio a morte. 1 Coríntios 15, 21.
O pecado gera a morte. Tiago 1,15. Tiago 1,15 enfatiza que o pecado, quando plenamente desenvolvido, traz a morte. E isso não apenas em uma referência à morte física, mas também à separação espiritual de Deus. O pecado é um veneno que corrói na nossa comunhão com o Criador. Então, a escuridão representa o nosso pecado, João 3,19. O pecado, ele é uma violação intencional da lei de Deus. Está lá em Romanos 8, 5 e 8. O nosso pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2. O pecado é a agonia da morte. 1 Coríntios 15, 56. O pecado é como um aguilhão que inflige a agonia da morte. 1 Coríntios 15, 56. Nos mostra a conexão inegável entre o pecado e a morte. E essa agonia é tanto física quanto espiritual. E é uma lembrança constante da queda da humanidade. O pecado reina até a morte. Romanos 5, 21. Em Romanos capítulo 5, meus queridos, verso 21, revela que o pecado tem um domínio que se estende até a morte. E nossas ações pecaminosas nos prendem em um ciclo de escuridão espiritual e nos mantém distantes da vida verdadeira, melhor dizendo, que Deus deseja para todos nós. O nosso pecado, ele irrita ao nosso Deus. Salmos 90, verso 7. Aceite a responsabilidade pelo seu pecado. Salmos 51, do verso 1 até o verso 4, e 2 Samuel 24, 10. Busque o perdão por amor do seu nome. Salmo 25, 11, Salmo 23, 3. Domine o pecado e retreine o seu coração. Você pode ler isso em Salmo 19, 12 até o 14. Agora, a graça de Deus na redenção do pecado. Primeira epístola de João 3,16. No entanto, queridos amigos, apesar do terrível custo do pecado, meus amados, há uma notícia maravilhosa de primeira epístola de João 3,16 que nos lembra que Jesus nos amou ao ponto de dar a sua própria vida por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, vencendo o poder do pecado e da morte. O arrependimento envolve a admissão do pecado. Eu admito que pequei. E em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12 e verso 14, primeira epístola de João 1, verso 9, Mateus, capítulo 3, verso 6 e verso 8. Jesus é o nosso sacrifício, queridos. Jesus morreu por nossos pecados, 1 Coríntios 15, 3, para entregar o perdão tão desejado por todos nós, em Efésios 1, 7, para nos redimir. O que é redimir? Nos trazer de volta para Deus. Colossenses 1, 14. Oh, meus queridos, e a conclusão desse pequeno estudo? A realidade do pecado é séria e sua consequência mortal. Mas com essa realidade também encontramos a luz da graça divina que nos resgata. Jesus, o Filho de Deus, ele deu a sua vida por nós, quebrando as correntes do pecado e da morte. Que esse entendimento nos inspire a valorizar profundamente o sacrifício de Cristo, a busca, a renovação de nossas vidas e a compartilhar no poder transformador do Evangelho com o mundo necessitado. Que possamos, sim, com gratidão proclamar, meus amados, que a graça de Deus triunfa sobre o pecado e nos dá a esperança de uma vida eterna e eterna, sem nenhum tipo de pecado e na presença do nosso Criador. Que Deus te abençoe e te guarda. Tem como nós vencermos o pecado. Graça e paz.